bate-papo. Tem problema para você se a gente gravar? Gente, claro que não. Então tá ótimo. Essa questão do YouTube ela é legal porque acaba pegando um outro público também, né? Que não só aquele da universidade ali, mas acaba outras pessoas interessadas também acabam entrando lá. Isso é bom. É. A mostra Stephen King, que a gente fez presencial, né, funcionou bem, mas o virtual foi assim, bombou. Né? Todos os eventos virtuais, a gente teve um público absurdo. E tem a coisa de compartilhar, porque sobrevive muito tempo depois o projeto, né? As pessoas comentam, você já viu esse evento aqui? Aí manda para a gente. Legal, bacana isso. É bom ter isso. Sim. Podemos começar, então? Você que manda. Tá, joia. Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição, né, da nossa mostra de terror do Cineclube. Cumprimento, né, os meus convidados, os presentes, a Isabela, né, nossa bolsista do projeto. Hoje nós vamos discutir um pouco a questão do cinema de terror a partir do filme Estátuas, da Gabriela Amaral Almeida. E para participar com a gente aqui, a quem nós já agradecemos antecipadamente, nós recebemos aqui a professora Rita Ribeiro, da Escola de Design. Eu vou pedir para ela, né, se ela se apresentar, contar um pouco os espaços onde ela atua na Escola de Design, as disciplinas que ela leciona, os interesses de pesquisa. Então, vou pedir essa gentileza e desejar boas-vindas mais uma vez, a segunda vez que a gente está recebendo a professora aqui no nosso projeto Cineclube. Boa noite, professora Rita. Boa noite, João. Boa noite, Isabela. Boa noite, pessoas que estão aqui assistindo a gente. Que bom, é sempre bom estar aqui, principalmente para falar de terror. Né? Chega essa época, eu já começo a esperar o convite, porque, afinal de contas, o João sabe que eu sou muito apaixonada pelo cinema de terror. Né? Bom, atualmente eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em design, da Escola de Design, né? No mestrado e no doutorado. Lá na escola, eu também coordeno o centro, que é o Centro de Pesquisa, Design e Representações Sociais, que a gente trabalha basicamente com a pesquisa voltada para culturas urbanas, né, para a inclusão social e divulgação científica também, e ainda tem uma parte ligada à saúde, mas essa não é a minha área bem, a minha área é sempre ligada às culturas urbanas, né? Basicamente, eu dou aula no doutorado e no mestrado, eu ministro algumas disciplinas na graduação, mas essas são as disciplinas mais flutuantes, né? No doutorado, eu trabalho com design futuro, deixa eu ver o que mais, design e representações sociais, por aí vai. Cada semestre eu mudo as disciplinas, então eu nunca vou me lembrar de todas, né? Bom, por que eu estou aqui hoje falando de terror? Né? Eu sou pesquisadora nessa área, eu comecei a minha carreira acadêmica dando aula de cinema. A minha dissertação de mestrado foi sobre a série Jornada nas Estrelas, Star Trek. Né? Aí depois, quando eu fui para o doutorado, eu trabalhei com um movimento cultural totalmente diferente, que foi o Quarteirão do Soul, em Belo Horizonte. Então, eu sempre brinco que eu sou uma pessoa meio híbrida, né? O que é bacana, porque o design também é exatamente isso, né? Uma conjugação de um monte de coisas. Bom, a minha entrada no terror, ela começou por esse moço que está aqui desenhado, que é o Stephen King. Né? A minha grande paixão, ela começou não pelos filmes de terror. Eu sempre brinco que, geralmente, as pessoas começam a ver filmes de terror quando elas são pequenas, porque os irmãos mais velhos gostavam de assistir, aí você assiste e morre de medo, né? No meu caso, eu sou a filha mais nova, mas os meus irmãos mais velhos são um bando de covardes, eles não assistiam filmes de terror. Então, eu comecei a ver filmes de terror muito depois. Mas a minha entrada mesmo no terror foi pela literatura. Eu sou apaixonada pelo Stephen King
E em 2019 e esse ano também, eu fiz em parceria com a BLG Entretenimento, a mostra Stephen King, O Medo é Seu Melhor Companheiro, que foi uma mostra muito grande que aconteceu no Rio, São Paulo e Brasília, no CCBB, e aqui em Belo Horizonte, em parte no CCBB e em parte virtual, por causa da pandemia, né? A gente queria ter feito a mostra toda presencial, mas não teve muito jeito. Então, é por isso que o pessoal sempre acaba me associando ao terror. Eu tenho duas grandes paixões, que são a ficção científica e o terror. Muito engraçado, porque essa semana eu comecei, segunda-feira, numa mesa de ficção científica com a ABCA. E estou encerrando a semana com a mesa de terror. Então, é bom demais isso. Prazer total estar aqui, né? Bom, o que a gente pode falar sobre? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente devia começar a pensar um pouquinho, antes de falar, né, da Gabriela e desse curto e da obra da Gabriela, acho que a gente podia se localizar um pouquinho no universo do terror também, né, se vocês me permitirem. Pode, João? Então, tá. Bom, a ideia do terror, eu gosto muito de citar o Lovecraft, que para mim, assim, é um dos grandes nomes do terror, e ele fala o seguinte, que a coisa que mais nos dá medo é o medo do desconhecido, né? Que isso aí permanece na vida da gente o tempo inteiro. E basta a gente pensar, a primeira vez que você vai num lugar que você não sabe onde é, você sempre fica receoso, né? E aí, esse medo do desconhecido talvez faça com que o gênero terror seja um dos gêneros mais antigos que a gente tem na história do cinema e também um gênero que se perpetua aí ao longo dos anos, né? Se a gente pensar, os primeiros filmes de terror que foram feitos, né, foram feitos pelo Georges Méliès, a quem a gente sempre atribui a transição do cinematógrafo enquanto registrador de imagens para o cinema, como um contador de histórias. E esses primeiros filmes do Méliès era mágico, né? Então, ele também foi um dos primeiros a pensar a ideia da trucagem cinematográfica. Quando Méliès começa a fazer seus filmes, ele já tinha essa pegadinha de terror. Então, em alguns curtinhas que a gente vê dele, né, aparece fantasma, aparece esqueleto, aparece morcego, né? Então, bruxas, né, caldeirão de bruxa. Então, todo esse imaginário que a gente tem constituído sobre o terror até hoje, né, já vem ali dos primórdios do cinema também. E é claro, né, que antes do cinema, isso vem da literatura, principalmente a literatura do século XIX, 18, 19. Né? A gente vê no século XIX, eu acho que o século XIX é o grande momento do divisor de águas do cinema, das histórias de terror. Né? No século XIX é que a gente tem aí as grandes obras, que é Frankenstein, O Médico e o Monstro, Drácula, obviamente, né, uma das minhas histórias favoritas, inclusive, o Retrato de Dorian Gray. Então, é um momento em que várias histórias vão começar a ser contadas justamente nesse momento que a gente está vendo a ascensão da cidade também, né, da cidade industrial. Então, aqueles becos escuros, eles são ambientes extremamente propícios, né, para assustar as pessoas. E é nesse momento também que é muito engraçado, porque justamente é o momento em que a ciência começa a ter uma grande exposição, né? Mas justamente enquanto a ciência tem uma grande exposição, a gente vê também que um movimento inverso, né? E esse movimento inverso ele se articula muito nessas histórias de terror, porque talvez pelo medo mesmo que as pessoas tinham de estar dentro daquela evolução tão grande, né? Então as histórias de terror elas começam a suscitar novamente os pequenos medos ou os grandes medos, vai depender de quem lê a história e de quem vê. Né? Bom, e nesse momento aí, então, a gente começa a ver as produções. Os primeiros grandes filmes de terror que a gente tem notícia, né? Aí nós temos que dar um crédito a quem? Ao expressionismo alemão. Né? O expressionismo, o movimento expressionista alemão, ele acontece, obviamente, na Alemanha, né? Na década de 10,
E é um momento muito interessante da história da Alemanha. Por quê? Porque é um momento em que eles estão vivendo um descontrole muito grande da economia, né? É um momento em que a incerteza era muito grande também, e é um momento que vai começar a Primeira Guerra Mundial. Então, é um momento em que as pessoas estavam temerosas. E é justamente o cinema, gente. O cinema vai ser sempre um espelho, um reflexo da sociedade na qual ele está inserido, né? E as obras do expressionismo alemão vão retratar esse grande momento da história da Alemanha. E aí a gente tem desde o Estudante de Praga, que é de 1915, o Gabinete do Dr. Caligari, que é um dos mais famosos, que é de 1919, e, obviamente, né, Nosferatu, que é de 1922, do Murnau. É a primeira versão de uma história de vampiro, né, que acontece no cinema. E essa história ele se chama Nosferatu, mas é a adaptação do Drácula de Bram Stoker mesmo. Só que o Murnau, que era o diretor, se apropriou da história sem pedir os direitos autorais para a viúva do Bram Stoker. E aí deu uma confusão, obviamente, né? E ele teve que fazer uma adaptação, mas a história é a história do Drácula ipsis literis mesmo, né? Bom, aí a gente vê essa mudança, né? Hollywood, num primeiro momento, a gente vê que a grande produção cinematográfica estava na Europa. Num segundo momento, principalmente por causa da paralisação da Primeira Guerra, gente, desculpa, mas eu estou com uma sinusite terrível, tá? Eu vou ter que dar umas paradas. A gente começa a ver a ascensão do cinema, principalmente do cinema hollywoodiano. E é nesse momento também que começam a ser feitas grandes produções no gênero horror ou terror. E daqui um pouco eu explico essa diferenciação dos gêneros também, tá? E esse momento coincide também com um momento muito pesado na história norte-americana. Esses filmes começam a ser produzidos na década de 30, né? E são filmes que vão mostrar exatamente o desespero e a tristeza da recessão norte-americana por causa da quebra da Bolsa de Valores em 1929. Então, assim, eu estou explicando isso tudo para que a gente perceba como os filmes de terror, eles fazem parte do nosso cotidiano. Por mais que sejam monstros estranhos, né? Mas eles vão estar sempre fazendo o quê? Eles vão estar sempre dialogando com esses nossos medos, ainda que sejam medos travestidos na figura do It, por exemplo, ou na figura de um vampiro, não interessa, né? Eles vão estar sempre dialogando com isso aí que está acontecendo. Bom, a partir daí, então, é que a gente começa, e é justamente o cinema norte-americano, e aí a gente tem que dar um grande crédito para os Estúdios Universal, que são eles que vão criar todo esse imaginário que a gente tem até hoje no cinema. Por exemplo, quando eu falo de Frankenstein, imediatamente a gente cria na nossa mente, né, a ideia do Frankenstein, aquele com os parafusos no pescoço, que ser gigante, a cabeça quadrada, né? Ou o Drácula. É impossível a gente não ver o Drácula, não enxergar um Drácula sem aquela capa preta e vermelha. O que é mais curioso, os filmes eram preto e branco, mas ainda assim a gente imagina, né, a capa preta e vermelha do Drácula. Claro que isso depois também, com o cinema colorido, ele vai resgatar isso, né? Então, os Estúdios Universal, no período dos anos 30 até os anos 40 e poucos, né, eles vão criar todo esse imaginário que a gente tem até hoje, desses grandes monstros do cinema. Na década de 50, a gente vê uma transição para o cinema inglês, né? Aí a gente tem um outro estúdio, são os estúdios Hammer, né? Estou falando isso, o João estudou isso, e eu estou fazendo uma versão compacta da história, tá, João? Os estúdios Hammer, que vão criar também uma nova mitologia acerca do terror. Já os estúdios Hammer, eles vão fazer uma coisa um pouco mais ousada. Por quê? Porque já é a década de 50, 60, né? E aí os filmes eles já começam a ter uma pegada um pouco mais profunda. Né? Profunda em que sentido? Né? A sexualidade ela começa a ser um pouco mais exacerbada. Então, quem assiste os filmes de vampiro, né, da Hammer, com o maravilhoso, magnífico Christopher Lee,
vai ter essa ideia. As mulheres são sempre mulheres sexys, né? E o vampiro, ele é sempre um vampiro muito sexy também. E a Hammer já começa a trazer um outro imaginário para dentro dessas histórias de terror. Então, esse também é o grande momento que a gente pode dizer assim, nós tivemos 2 grandes momentos na história do terror, né? Quando a gente chega já nos anos 60, o terror ele começa a ter uma pequena mudança, né? Uma pequena mudança que ainda hoje ela tem um reflexo muito, muito grande, né? Que é justamente buscando os aspectos mais psicológicos. E aí nós vamos chegar, então, na definição. O que define, né? Mas você fala terror, você fala horror. Todos os 2 termos, eles seriam mais ou menos sinônimos, né? Mas existe uma diferenciação entre eles, sim, né? O terror é aquilo que precede a ação. Ou seja, o terror é aquele medo que você, aquela sensação que você tem antes de abrir a porta. Você sabe que o monstro vai estar lá, né? Mas antes de abrir a porta, é aquela sensação sua assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E o horror é quando o fato acontece, quando você dá de cara com o it, quando você dá de cara com o lobisomem, ou seja, o que for, né? Eu acho essa uma diferenciação apenas técnica, porque, no fim das contas, as 2 acontecem ao mesmo tempo. Você abre a porta e dá de cara com o monstro. Então, não tem essa coisa separada, vai ter isso ou aquilo. Então, eu sempre uso os 2 termos indistintamente, eu acho que não faz o menor problema isso, né? Esse gênero é um gênero que vem do gênero fantasia, que congrega também a ficção científica, né? Então, é o gênero macro, é a fantasia, e esses dois ramos, né? O terror e a ficção científica estão dentro desse gênero. O que é comum a esse gênero? Exatamente a questão voltada mais para o sobrenatural, para fenômenos ou sobrenaturais, ou que não tem uma explicação, né, digamos assim, uma explicação técnica, científica, etc. Né? Então, a gente vê isso muito. E quando a gente chega, né, nos anos 60, a gente começa a ver, por exemplo, grandes filmes que são feitos, por exemplo, a adaptação da Volta do Parafuso, que é um grande filme do Jack Clayton, a gente vê Os Pássaros, do Hitchcock, né, que são filmes que já vão ter uma pegada um pouco diferente, né? Não tem um monstro, não tem um assassino, não tem nada, né? São filmes que vão trabalhar exatamente com essa sensação de angústia e essa sensação de terror. Aí eu chego na Gabriela Amaral, né? Por quê? Quem que é a Gabriela Amaral? Primeira coisa, né? Além de ser uma figura linda, espetacular, gente boníssima, né? A Gabriela, ela vem de uma tradição do cinema. Uma tradição em que sentido, né? O primeiro contato que eu tive com a Gabriela foi quando eu li a dissertação de mestrado dela. Tá vendo, gente? É importante a gente fazer mestrado também, doutorado também, não é, professor? Então, a dissertação de mestrado da Gabriela foi justamente sobre Carrie a Estranha, né? O livro do Stephen King, que foi o primeiro livro que foi adaptado para o cinema, em 1973. Então, o filme é de 77, o livro é de 73. E a Gabriela, como ela vem dessa tradição acadêmica, ela também tem uma pegada um pouco diferente, né, na sua obra. A Gabriela não faz esse gênero que a gente chama de slasher, que é o gênero que vai se concretizar na década de 80. Eu acho graça quando o povo fala que Halloween é o grande filme é o grande filme slasher. E eu não consigo concordar com isso, porque eu não acho Halloween slasher, né? Porque se você pensar bem, né, quando você vê sangue no Halloween, o filme já se passaram 40 minutos do início do filme. Então, assim, eu não considero ele slasher. Por quê? O que é o gênero slasher? Eu traduziria isso como pinga-sangue, né? Que são aqueles filmes que abordam uma violência explícita, com muitas cenas de decapitação e coisas horrorosas do tipo. Como eu não gosto, eu já vou pular essa parte, tá? Coisas horrorosas assim, que causam impacto pelo impacto, né? O que a gente tem visto a partir da década de 80 é muito engraçado, porque esses filmes começam a ser produzidos em série para os adolescentes, né?
O Stephen King fala uma coisa muito interessante acerca de por que o gênero terror, esse tipo de gênero terror, inclusive, ele tem tanto apelo para os adolescentes, porque é um gênero que promove uma catarse. Quando o mocinho chega lá e corta a cabeça do vampiro, quando a heroína chega lá e atira no coração do lobisomem, né? A gente está fazendo o quê? A gente está se empoderando, né? A partir daquele herói que a gente vê ali, que a gente se espelha nele, né? A gente está matando o chefe da gente, que é chato, está matando o seu vizinho, que você não gosta, está matando aquele seu namorado, etc, etc. Aí vocês podem matar quem vocês quiserem, tá? Eu hoje não estou pretendendo matar ninguém, não, que é sexta-feira. Então, esse processo de espelhamento do espectador frente àquilo, né, é um processo que ganha muito mais força no cinema de terror. Por quê? Porque, geralmente, tanto no cinema quanto nas histórias de terror, o que acontece? O leitor ou o espectador segue o tempo inteiro as emoções que são as emoções dos personagens. Então, talvez o gênero terror seja o único gênero que faz isso o tempo inteiro, né? Você vivencia o tempo inteiro aquela emoção daquele personagem. Então, assim, por isso que ele é um gênero tão forte, né? Você assiste aquilo, assim, não tem como você se desvencilhar daquele personagem. Isso é um fato muito curioso também, porque, assim, promove, né, essa catarse no espectador. Então, quando a gente vê isso, né, na década de 80, né, é justamente o momento em que o que está acontecendo com o cinema nos anos 80. A gente tem a dissolução das grandes empresas, né, dos grandes estúdios, a partir do final dos anos 60, e aí as produções começam a entrar, principalmente porque a gente está tendo também uma ascensão grande da televisão, as produções começam a entrar em declínio. E eles precisam de resgatar novos espectadores, né? Então, o cinema se volta muito para esse gênero, que é o gênero mais violento. Aí tem Sexta-feira 13, tudo isso que está sendo feito remake agora, e daqui a pouco a gente fala disso também. Sexta-feira 13, teve um novo Halloween aí, e por aí vai, né? Por quê? Porque é um gênero fácil de conquistar adolescentes. E esses adolescentes, curiosamente, eles são os que vão assistir essas continuações horríveis aí agora, né? Então, na década de 80, a gente tem isso. E tem um grande ato aí, dos anos 90 até os anos 2000. E ato em que sentido? Não que pararam de fazer produções de terror, de maneira alguma, né? Mas as produções de terror, elas caíram um pouco, elas começaram a perder a força que elas tinham até então, até chegar aos anos 2000, né? E é quando a gente começa a ver uma redescoberta do gênero, principalmente a partir também da redescoberta da obra do Stephen King, né? É um momento de, digamos assim, eu tenho uma teoria acerca do porquê o gênero terror ele sempre está tão em alta desde os anos 2000 até agora, porque a gente está vendo cada vez mais um desencantamento da sociedade frente ao futuro, né? Então, uma grande forma de escape, você ficar lá preso no universo do terror, né? É uma forma de você compartilhar os medos que você tem frente a isso que está acontecendo aí, ao caos que a gente está vivendo. Eu não estou falando só o caos de 2020 para cá, não, é o caos, né, de estar vivendo nesse universo, praticamente um universo de ficção científica, uma distopia, né? Que a gente está preso nessas coisinhas aqui, que a gente não larga delas o tempo inteiro, a gente parece que nós estamos vivendo assim, uma história de terror sem fim, né? Então, o gênero ele vem subindo muito por causa disso. E aí, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo como é que esse gênero ele começa a se ramificar em várias linhas. E uma das grandes linhas que a gente vê é essa linha do terror mais psicológico, que é o trabalho da Gabriela, né? Não quer dizer que ela também não tem uma pegada
de terror, um pouco mais de monstros também, se a gente lembrar, né, do A Sombra do Pai, aí realmente tem uma coisa mais pesada, mais Stephen King mesmo, né, de aparecer, né? Eu não vou dar spoiler do que é a história. Se vocês quiserem, assistam, o filme é excelente, ainda por cima. Né? Mas, assim, se a gente olhar, né, o conjunto da obra da Gabriela, que ainda é uma obra, digamos assim, em construção, que a Gabriela é novinha, né? A Gabriela tem 40 anos, 41, eu acho. Então, assim, é uma obra em construção ainda, mas já é uma obra de fôlego, gente. Para fazer cinema no Brasil não é uma coisa fácil. Fazer cinema no Brasil é caro e é difícil, né? Fazer cinema de terror no Brasil, então, é mais difícil ainda. Por quê? Porque a gente precisa, né, de dinheiro para fazer, dinheiro para os efeitos especiais. Fazer um drama não é tão complicado, mas um filme de terror ou um filme de ficção científica, a gente precisa de ter muita coisa, né, por trás disso, uma produção muito pesada, né? E Gabriela está conseguindo fazer isso e com qualidade, o que eu acho mais interessante também, né? Então, assim, e os filmes da Gabriela, eles vão estar sempre pegando essa temática assim, de espelhamento do horror que é o nosso cotidiano, né? Vamos lá na estátua, então. O curta, né? É muito interessante como que o curta já é um curta claustrofóbico desde a primeira cena, né? Quando ela começa, né, já pegando de baixo para cima a mãe da menina, ela já cria aquela atmosfera assim de angústia e de afastamento frente à pessoa, né? É interessante, você não sabe o nome da mãe, né? E o fato de você não saber o nome da mãe é algo extremamente interessante, porque despersonaliza, né? A mãe é aquela coisa fria e distante o tempo inteiro, né? Uma mãe que chega, larga uma filha com uma pessoa que ela nem nunca viu antes, né? Então, assim, e de cara já fala do tanto de conflitos que ela tem com a criança, né? E aí a gente já começa a perceber, tem alguma coisa errada isso? Ou traduzindo, isso não vai dar certo, né? Então, essa cena inicial, eu acho que assim, ela é o ponto de partida para já criar angústia em você. Isso não vai dar certo, mas a gente não tem ideia do porquê que não vai dar certo, né? Que criança é aquela, né? E é curioso que ela vai trabalhando a dualidade da criança e pegando pequenas pistas de uma forma muito legal. Por exemplo, né? Quando ela abre o armário, que, aliás, eu fiquei morrendo de inveja, que eu nunca vi um armário de cozinha tão arrumado na vida. O meu pandemônio, assim, falei, nossa, que armário bacana, que vergonha. E aí ela pega a latinha da ração de cachorro, e diz, engraçado, eu não vi cachorro nesse filme. Né? Então, assim, ela já vai dar uma pista, né, para o espectador que tem alguma coisa ali que não está muito certa. Né? E a gente, porque a gente tinha visto antes que tinha o quê? Tinha aquele bichinho lá, que eu nunca sei como é que chama aquele bichinho correndo lá, né? Mas aquilo não come ração, assim, estranho, coisa estranha. Então, ela já vai começando a dar pistas que a coisa não está muito boa, né? O que vai desencadear a reação da menina? Né? A menina já fala de cara que ela queria ser só as duas, né? Ou seja, despreza a criança, né? Quando ela desenha a menina, quando ela desenha... Como é que ela chama? Já esqueci o nome da moça. Ajuda aí os universitários, que eu esqueci o nome da moça. Quando ela desenha... A Isabel, né? Quando ela desenha a Isabel, obrigada. Ela já desenha sem a barriga, então você já imagina que vai acontecer alguma coisa terrível, né? Ou seja, aí é quando a gente vê o terror se instaurando. E nós começamos a entrar na paranoia da moça também. O bebê parou de mexer, sabe? Porque a menina pegou na barriga dela. Será? O que eu acho mais interessante na história é exatamente que ela te conta, mas ela não te conta. Né? Então, assim, você fica na dúvida. Inclusive, o final do filme é muito isso. Né? Quando ela congela, não é spoiler, porque todo mundo já deve ter visto. Quando ela congela a moça, né? O que será que foi aquilo?
Será que ela tem algum poder sobrenatural? Será que foi só uma brincadeira? Né? Será que a moça que estava surtando, pirando da cabeça dela também por causa da gravidez? Né? Então, assim, o que eu acho interessante pensar é isso. Ah, tá, eu observei isso também, Vitória, que o armário só tem miojo e macarrão. Mas não é, tá vendo? Que a mãe não está nem aí para a filha. Exatamente, esse é um outro aspecto que eu ia comentar, que eu esqueci. Então, assim, que mãe que só deixa miojo e macarrão para a criança, gente, né? Então, é muito engraçado isso, como que são pequenas... O que é interessante, gente, fazer um curta-metragem é tão ou mais difícil quanto fazer um longa-metragem. Por quê? Porque você tem muito pouco tempo para contar uma história, apresentar um personagem, fazer com que o espectador se identifique com algum dos personagens, né? Desenrolar a história e terminar. É mais ou menos, eu sempre gosto de comparar um curta com um conto, né? A estrutura de um conto também, né? Ela é muito mais difícil de ser feita, exatamente por isso, você tem pouco tempo para dizer muita coisa, né? Então, o que a Gabriela faz? Ela coloca as pistas, né? Pistas imagéticas, você vê a casa, a parte lá da mãe é toda chique, toda arrumada, né? O quarto lá da menina é aquela coisa mais ou menos também, né? Então, você não vê, assim, um cuidado de mãe com uma filha. E a mãe já reclama direto também. Então, essas pistas é que fazem toda a diferença numa história, né? Que é o processo de produção. Você vai olhando as coisas, por exemplo, vocês estão vendo aqui o meu fundo, né? O meu fundo já diz alguma coisa de mim. Então, quando você vai montar uma história, né, você vai, com certeza, colocar essas pequenas pistas também para mostrar, para apresentar os personagens, né? Que a partir do momento que você olha isso, você consegue identificar características que não precisam de estar evidentes. Eu não preciso falar que a mãe é uma mãe relapsa, né? Basta eu olhar o armário e ver que só tem miojo, macarrão e molho ainda por cima, né? Então, assim, a gente já começa a perceber a partir daí, né? Ela não precisa de ser tão grosseira e falar o que ela falou lá, é que ter filho só piora, não sei o quê, né? Porque, assim, as pistas são todas lá. A forma como ela chega na menina, né? A forma como a menina é toda julgada, descabelada, etc., né? Então, assim, você percebe que não tem um cuidado da mãe com a criança e vice-versa, né? E aí, a personagem da criança, ela também vai revelando isso aos pouquinhos, né? No princípio, você só percebe que é uma criança que está meio à margem, mas depois ela vai revelando os traços aí da psicopatia hitchcockiana, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito complicado isso também. Agora, a personagem principal é que eu acho interessante, porque ela, você não sabe, no fim das contas, né? Se tudo era piração da cabeça dela, ou se de fato isso estava acontecendo com ela. Então, é bacana, esse jogo que a Gabriela faz, é bacana por causa disso. Você fica na dúvida. Eu assisti e fiquei assim, legal. Eu acho que quando... uma das coisas mais bacanas que o cinema pode fazer com a gente é nos deixar em dúvida. Que quando ele nos deixa em dúvida, você para e começa a pensar em alguma coisa, né? Ele te tira do seu centro. E é curioso, assim, nós estamos muito acostumados, principalmente com essa enxurrada de streaming que a gente tem, né, a assistir essas produções, assim, fast food. Você vê o filme, haha, legal, bacaninha, nossa, bacana, divertido, não, muito tiro, bacana, mas raramente a gente para ver algum filme que nos tire do nosso lugar comum, que nos faça ficar pensando, né? E acho assim que esse é o grande mérito do trabalho da Gabriela, poder parar, né, numa história tão curtinha. Você vê, aquilo é um filme super barato, porque ele acontece praticamente numa locação só, né, com duas personagens. Então, assim, mas é uma história terrível, é uma história assustadora,
Aí é que está. A gente sai do aspecto do terror e entra no quê? No horror. Porque você vai ficando horrorizado com aquela pessoa. Você não sabe o que aquilo ali vai acontecer, né? Então, é esse horror, né, que vai nos gerar esse sentimento de repulsa também, que é muito bacana, né? Então, assim, eu acho que as coisas, elas vão sendo criadas, né? E eu acho que um dos grandes méritos que a gente vê dessa nova safra do cinema de horror brasileiro, que é muito bacana, porque, assim, até há pouco tempo atrás, a gente só falava de horror, só tinha o quê? Só tinha, né, o José Mojica Marins, que é o Zé do Caixão. E agora, de uns anos para cá, a gente está vendo surgir, né, uma produção muito bacana no cinema de terror, né? Como o Aragão, lá de Guarapari, toda vez que eu vou falar Guarapari, eu misturo com Araguari. De Guarapari, o cara sai de Guarapari para fazer filme de terror, gente, é muito bacana. Mata Negra é legal demais. Então, assim, Mata Negra, inclusive, está no Amazon Prime. Né? Então, assim, é bacana que a gente já começa a ver que esses filmes também, tem um outro da Gabriela que está também no... qual que é, gente? Não é o... Que é o... Peraí, que eu vou lembrar o nome dele. Já. Que é o Animal Cordial, que está também no Netflix. Então, assim, a gente começa a perceber que essas produções, elas vão ganhando espaço também. E aí eu vou fazer mais uma parte, lembrando, falando de produções e falando de Netflix, né? Aquela série maravilhosa que usa dos personagens do folclore brasileiro. Deve ter uma segunda temporada, que foi super sucesso no Netflix também. Então, assim, são coisas que a gente começa a ver e que tem tudo a ver com a nossa realidade. Os filmes da Gabriela, eles dialogam exatamente com o que a gente vivencia no cotidiano, né? Principalmente essa questão meio assim, do isolamento das pessoas, né? Do isolamento de você estar cada vez mais sozinho, você ter que resolver suas coisas sozinho, né? A Sombra do Pai é muito isso, né? As pessoas, elas estão, mas elas estão sempre sozinhas, né? É muito bacana e muito triste de ver isso também, que é um retrato, como eu falei, o cinema ele é o retrato e o espelho da sociedade, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente tem muito aí a ver, eu acho que a Gabriela ainda vai contribuir em muita coisa para a gente, né? Atualmente, ela está como roteirista na Globo também, de uma novela, mas eu não vou lembrar o nome da novela, porque eu sou péssima para novela. Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver, gente, espera aí. Bianca, pode começar a assistir, começa a assistir devagarzinho, que você não vai ficar com medo. Começa a ver Hitchcock, Hitchcock é assim, primeiro que Hitchcock é aula de cinema, que a Bianca está falando que é assim, ó, embora seja uma covarde para filmes de terror, gosto muito das discussões sobre seus temas. Você podia começar a ler terror é mais legal ainda, tá? E ela quer que eu comente um pouco sobre as figuras femininas e seu simbolismo no terror. Ai. Tá, bom, como a Final Girl ou Xenomorph do Alien, né, do Giger. Eu gosto muito do Giger também, acho o trabalho dele sensacional. Bom, as figuras femininas no terror, elas são extremamente interessantes, por quê? Porque tem uma grande transição aí, né? Nos anos 60, eu acho que estou me lembrando aqui de dois grandes filmes de terror dos anos 60. Nossa, mas tem... Agora piorou, que aí eu já lembrei de mais um. Vou dar 3 grandes exemplos aqui, que eu acho que são obras-primas do cinema de terror, que são encabeçados por mulheres, né? São as Diabólicas, que eu acho que é sensacional, do Henri Clouseau, que é um filme francês, As Diabólicas. Repulsa ao Sexo, do Roman Polanski. Não, são 2 Polanski. E O Bebê de Rosemary, que também é dele. Né? São 3 filmes de terror que são encabeçados por mulheres, né? E são 3 filmes muito curiosos nesse sentido. Né? O primeiro, As Diabólicas, mostra o lado perverso das mulheres. Né? O Repulso ao Sexo é uma mulher cuja histeria vai ao máximo,
E o Bebê de Rosemary é a história da mocinha que se vê enredada numa história horrorosa lá, aquele filme é terrível, esse eu só vi 2 vezes, eu não pretendo ver de novo, não, porque ele é muito assustador. Esse eu acho assustador de fato, tá? E assim, as personagens femininas nos filmes de terror, elas não tinham tanta presença, né? Ou então, se tinham, eram as mulheres terríveis, né? A gente vai vendo que, posteriormente, principalmente com a ascensão da mulher no mercado de trabalho, né, vai mudando um pouco essa perspectiva. E vai mudando um pouco essa perspectiva por quê? Porque as mulheres também vão sendo público para esse tipo de filme. Então, obviamente, é interessante colocar mulheres também, porque aí eu vou fazer o quê? Vou fazer com que meu público de qualquer filme aumente, né? Não pensem que o cinema é bonzinho e é um cinema inclusivo, não, tá, gente? O cinema só inclui quando ele acha assim, que vai vender mais. Então, assim, vai ser sempre isso, o discurso vai ser sempre esse, tá? Tanto é que, se vocês observarem, né, ao longo do tempo, os papéis femininos, né, eles agora, principalmente nos últimos anos, um exemplo excelente, né, são os filmes do James Bond. Né? Se a gente olhar a trajetória dos filmes do James Bond, né, dos anos 60, as mulheres eram meros objetos de enfeite. Né? Os últimos James Bond, eu não posso falar do último, porque eu não consegui assistir ainda, né? Os últimos James Bond, elas têm uma parceria com o Bond. E isso já vem desde antes do Daniel Craig, né? Com o Pierce Brosnan, né, as mulheres já tinham esse papel também. Né? Então, assim, são personagens, né? Os personagens femininos, eles vêm crescendo ao longo do tempo também, exatamente por isso. Né? Uma coisa que eu acho curiosa, né, falando de personagens femininos, é pensar também como a gente vê uma grande participação das mulheres fazendo filmes de terror. Né? Coisa assim que a gente praticamente não via, né? Mas hoje é muito tranquilo as mulheres estarem dirigindo filmes de terror. Né? Deixa eu lembrar o nome do filme que teve a parte 2. Como é que chama o filme? Gente, hoje a minha memória está uma maravilha, tá? Como é que chama o filme que teve a parte 2, que o pessoal tem que ficar em silêncio, porque os monstros vêm e comem eles? Ajuda aí, universitários. É um lugar silencioso? Um lugar silencioso, exatamente, tá? Exatamente, né? Um lugar silencioso. Quem que é a heroína do filme? Né? Então, assim, muda totalmente a perspectiva, né? As mulheres, elas já começam a assumir um outro lugar, né? E, por exemplo, Um Lugar Silencioso, eu acho que é um excelente exemplo, né, de como que o feminino ele vem tomando esse espaço. Né? E é curioso, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vê, né, esse feminino tomando esse espaço, né, a moça é mãe. Então, assim, ela ainda tem esse outro papel. E aí eu lembro lá do Alien, né, que é um ser feminino também. Né? O Alien está simplesmente o quê? Protegendo a sua espécie. Então, assim, o feminino, e é muito engraçado quando a gente pensa também, se você pensar, né, que o alien é aquele ser que está protegendo a espécie dele, você fica pensando assim, mas peraí, pô, então coitado do bicho, né? A Caixa de Pássaros também é outro filme também, que a mulher protegendo os filhos, né? Que é também um fenômeno interessante, se a gente pensar, no momento em que as mulheres estão começando a questionar esse papel de maternidade, né? E o cinema ele vem colocando de novo assim, olha, a responsabilidade da mulher sobre a família, a responsabilidade da mulher de ter filhos. Então, esses discursos são discursos que estão lá no fundinho, né? Mas são discursos que ficam na cabeça das pessoas. Então, assim, é curioso ver isso, né? Não são mulheres, são poucos. Claro, lógico que tem os filmes que as mulheres não estão nem aí para ter filho, etc. Né? Mas esses grandes filmes, eles começam a vender essa ideia de novo. Né? Assim como os Cinderelas da vida vendiam aí a ideia da mulher casar com o príncipe, etc. Então, a ideologia que está por trás do cinema, gente, ela é sempre uma ideologia muito perigosa. Perigosa em que sentido? Né? Porque, assim, às vezes a gente não percebe, mas está lá. Né? Então, assim, eu acho que... eu me lembro um dia
uma aluna virou para mim e falou assim, professora, olha aqui, eu nunca mais vou poder ver um filme sem ficar prestando atenção nessas coisas. Acabou a minha graça com o cinema. Eu falei assim, mas que bobagem é essa, Sô? A gente vê filmes para se divertir. Por exemplo, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes estou assistindo a coisa mais besta do mundo, mas eu estou assistindo, me divertindo, porque eu acho que cinema é também uma grande diversão, e a gente tem todo o direito de assistir tudo quanto é bobagem que a gente quiser, tá? Essa coisa, mas eu só vejo filme de arte, primeiro. Cinema é arte, ponto. Independente se é um blockbuster ou se é um filme do Woody Allen, tá? Cinema sempre vai ser arte. Por quê? Porque ele é arte-indústria, né? Cinema não existe sem indústria por trás dele. Se eu tiver só um roteiro lindo, maravilhoso, ele vai ser só um roteiro, ele não vai ser filme, né? E para fazer cinema, eu preciso ter dinheiro. Então, não existe essa coisa de cinema como arte pura, né? Cinema sempre vai ser arte. Claro que tem umas coisas que são muito ruins mesmo, tem outras coisas que são legais, né? Mas, assim, o que a gente sempre tem em mente é assistir o filme e pensar o que está por trás desse discurso, né? E ó, isso não atrapalha em nada a gente assistir a história, a gente se diverte do mesmo jeito, tá? É um treinamento que a gente faz. Deixa eu ver o que é que o pessoal... leituras de terror? Nossa, posso indicar trocentas. A começar do meu ídolo Stephen King, deixa eu ver qual deles que eu indicaria para vocês. Eu tenho a coleção toda aqui dele, tá, gente? Aqui do meu ladinho, ela fica aqui do meu ladinho no escritório, exatamente para ficar me inspirando. Ó, gente, eu amo Stephen King, eu sou suspeitíssima para falar. Então, assim, qualquer livro do King, eu acho, quem quiser. Quem foi que falou que tem medo das histórias de terror? Deixa eu lembrar aqui. A Bianca. A Bianca falou, né? Bianca, vou te dar uma sugestão, então, para você ler um livro que não é de terror do Stephen King, que chama 4 Estações, né? Que vem a história do Conta Comigo, O Aprendiz e... Conta Comigo, O Aprendiz e não Espera de um Milagre, não. É o outro dele. Daqui a pouco eu me lembro o nome. Como eu estou com sinusite, a minha memória ela fica um pouco afetada, tá? Então, assim, eu acho que Stephen King, 4 Estações, é maravilhoso e ele não é um livro de terror. Assim como o último livro do King, que é o Billy Summers, também não é um livro de terror. Aliás, é um livro magistral, né? Agora, terror mesmo, se vocês quiserem ler A Coisa, que é sensacional. O It, né? Tem o Dança da Morte também, que é sensacional. Eu iria nos clássicos, né? Começaria com o Drácula, do Bram Stoker, que eu acho assim, que é leitura obrigatória. Tem um livro também da Elizabeth Kostova. Eu adoro história de vampiro, tá? A Elizabeth Kostova, ela escreveu um livro que chama O Historiador. Para mim, é uma das melhores histórias de vampiro que eu já li na vida. Ele é sensacional. Esse eu já reli 2 vezes, tá? Então, assim, é um livraço. E é claro, né, gente? Tem também a Shirley Jackson, que é uma das grandes autoras que influenciou muito Stephen King, que é Assombração na Casa da Colina, que inclusive foi feita aquela Mansão Hill, né, no Netflix, é baseado de longe, assim, nesse livro, Assombração na Casa da Colina. Então, assim, acho que são boas indicações aí, qualquer um desses que vocês pegarem, eu acho que vocês vão se divertir muito lendo isso. Deixa eu ver o que mais, Bom, quando a Bianca está falando assim, é que ela nota, assim como no curto assistido, a imagem ou a ideia do parto tem algo de assustador. Talvez pela vulnerabilidade da grávida, mas algo ao mesmo tempo do parto em si ser algo meio gore. Concordo com você, tá? Eu não tenho filhos, portanto, não vou entrar nessa seara, porque eu acho assim, é bem essa coisa de alien, sabe? Pois é, então deixa para lá. Deixa eu ver. Aí, eu achei a Vitória, que também ama ler Stephen King. Vitória, leia o último, Billy Summers, porque ele é muito, muito, muito legal. Nossa, eu não conseguia largar ele. Né? E a Giovanna, o It. Gente, It é legal demais. Né? Tanto o livro é maravilhoso, né? A primeira adaptação também é sensacional, porque assim, a primeira adaptação foi feita na década de 90 para televisão direto, assim, não tem grandes efeitos especiais,
né? Mas eu acho que é uma adaptação muito fiel ao livro, né? A segunda adaptação, a primeira parte é muito boa, realmente a primeira parte eu acho que é um show, mas a segunda parte eu acho que já cai um pouco também, né? Foi meio decepcionante. Mas, gente, continuação é um negócio meio difícil, né? Por exemplo, o que a gente estava falando de Um Lugar Silencioso. Nossa, eu fui assistir a segunda parte, assim, nossa, eu estava torcendo para ser um filmaço, foi super decepcionante, né? O Iluminado também é um livraço, tá? E a Vitória está falando do Carlos Ruiz Zafón. Eu acho ele bacana também, né? Eu li acho que uns 3 livros dele. Eu gostei muito. Ele morreu super novo. Morreu ano passado? Acho que foi ano passado, ou 2019, uma coisa assim, né? O Zafón, eu não acho que ele chegue a ser terror. Eu acho que ele flerta um pouquinho com essa coisa do sobrenatural, mas não chega a ser alguma coisa assustadora, né? Terror mesmo, é aquela coisa que você lê e você fica muito impressionado, né? E te impressiona em que sentido? Não apenas de pensar nos monstros e etc., né? Mas aquela atmosfera pesada de suspense, né? Nem sempre os monstros aparecem, né? Aliás, assim, é muito interessante quando a gente pensa assim, que às vezes o monstro está ali do seu lado, você não está nem sabendo, né? Então, eu acho que é um jeito muito complicado também da gente ver essas coisas também. Deixa eu ver. Eu não gosto de nenhum dos filmes de Stephen. Cemitério Maldito dos anos 80 é o único que eu acho mais ou menos. Olha, como curadora da mostra, eu vou fazer uma inconfidência, tá? Eu tenho todos os filmes de Stephen King, todos que saíram eu tenho aqui também. Mas, se eu falasse, olha, a gente tem, assim, 5 que são obras-primas, sim, só. São mais de 47, só na mostra nós apresentamos 47 filmes, né? Mas obras-primas mesmo são muito poucos. Gente, adaptar Stephen King é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque se você lê só prestando atenção na coisa do terror, como a maior parte dessas adaptações é feita, né, você perde a parte principal, que é o quê? É exatamente a densidade emocional da história. Stephen King, ele nunca está falando só de monstros. Stephen King está falando de gente, né? De gente, dos terrores que a gente passa por ser gente, por estar em contato com gente, né? Então, assim, dificilmente a gente vê uma boa adaptação, né, que mostre esse lado. Por exemplo, O Aprendiz, eu acho que é sensacional, a adaptação maravilhosa que foi feita, né? Uma outra que eu acho também fantástica, deixa eu pensar aqui, deixa eu olhar os livros aqui que eu lembro também. Deixa eu ver o que mais que eu acho fantástico, né? O Eclipse Total é maravilhoso também. Deixa eu ver o que mais que tem. Também, o Dr. Sleep eu não gosto muito, eu acho ruim. Deixa eu ver o que mais. Né? A Dança da Morte, eu acho que a adaptação que foi feita para a televisão foi muito boa, mas essa segunda foi muito ruim, virou uma bagunça tão grande que, assim, é horrível. Né? Christine eu gosto muito também, e eu gosto tanto de Christine, todos os carros que eu já tive até hoje são vermelhos, tá? O meu continua sendo vermelhinho agora. Então, assim, porque é uma coisa, assim, fantástica. Então, tem muita coisa, né? Tem A Espera de um Milagre também, que é sensacional. Então, tem filmes que são incríveis do King, mas a maior parte é muito difícil, né? Eu acho assim, que Conta Comigo é obra-prima. Então, tem as coisas, mas é muito difícil, né? Eu acho que, assim, são poucos diretores tiveram a percepção da sensibilidade do King. Então, fica só naquela superfície de dar medinho e dar susto. Aí, gente, perde muito, né? Uma pena. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, nossa, falei sem parar. Não, mas, Rita, eu ia fazer uma pergunta. Na verdade, eu ia pedir para você comentar um pouco, né? Porque a gente tem muitos alunos que têm interesse em pesquisar o gênero, né? Então, a gente sabe que tem muita pesquisa sobre o terror, o horror no cinema, na literatura, até na filosofia, na história, e eu sempre gosto de trazer um pouco também para mostrar a importância dos nossos campos, né? De pesquisa, de conhecimento. Então, se você pudesse falar brevemente para a gente, assim, né,
por que que o estudante de design, o estudante de licenciatura em artes visuais, poderia ou deveria pesquisar o gênero do terror? É importante? Quais temas, quais abordagens? Bom, Bom, a primeira coisa para você pesquisar um gênero, né, você tem que gostar do gênero. Foi assim que eu fui parar no Star Trek, né? Porque eu adoro a série, né? E aí um dia um amigo meu virou para mim, eu não sabia, eu queria fazer mestrado, mas eu queria fazer em cinema, obviamente, mas eu não sabia o que eu ia pesquisar. Aí até que um dia um amigo meu virou para mim, pô, Rita, você gosta tanto de ver esse negócio de Star Trek, você não trabalha com isso. Gente, e foi assim que eu fiz o meu mestrado sobre a série, né? Então, assim, você se identifica com o gênero, você gosta do gênero? Então, estude isso, né? Agora, a abordagem, por que esse gênero é tão importante? Gente, porque esse é um dos gêneros mais longevos do cinema. E se ele é um gênero tão longevo, tem alguma explicação nisso aí, né? Por que as pessoas querem tanto assistir? Olha só, são duas perguntas que eu acho fundamentais. Por que você quer ir para o cinema para passar medo? E a segunda pergunta, por que você quer passar medo de uma coisa que você sabe que não existe? Né? Então, assim, são duas questões fundamentais que eu acho, né? Que são duas perguntas do Carroll, mas eu acho assim, que define muito isso. O que é que nos leva a assistir esse tipo de coisa? Por que é que a gente assiste esse tipo de coisa? Por que é que a gente lê esse tipo de coisa? Né? Então, assim, o que faz com que as pessoas queiram se identificar com esse tipo de gênero? Para a gente do design, eu acho assim que é um desafio, porque normalmente a gente quer fazer coisas que sejam bonitas, né? Bonitas, vendáveis, etc. Mas, se a gente olhar vários movimentos, inclusive da arte, né, e da moda, eles usam exatamente o contrário, esse medo, essa desconstrução, né? Então, assim, por que é? Por que isso tem a ver com a gente? Então, assim, principalmente, quem quiser fazer TCC sobre terror, pode me procurar, tá? Que eu vou ter o maior prazer de orientar também, tá? Se quiser fazer mestrado, então, eu vou ficar mais feliz ainda. Bom, professora, gostaríamos de agradecer muito a sua participação, sempre muito atenciosa, carinhosa com esse projeto. Eu acho que essa paixão que você fala do tema incentiva muito a esses estudantes que têm interesse em pesquisar sobre o gênero e sobre outras questões também, né? Então, mais uma vez agradeço a sua participação aqui com a gente e sempre que precisar o espaço aqui está aberto para você. Pois eu que vou agradecer. Vou colocar aqui no chat o meu e-mail para quem quiser também mandar alguma coisa, tá? Eu respondo, tá, gente? Por incrível que pareça, eu respondo. Inclusive foi da minha banca de doutorado, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Quando eu vim aqui para a escola, que eu descobri a professora, eu falei, nossa, fiquei muito feliz, né, de ter uma colega de trabalho como a professora Rita. Então, foi Pois muito é, bom. doutor João Paulo. Agora a gente pode pensar em fazer projetos juntos, inclusive, Podemos? né? Sim, agora sim. Eu acho muito legal ter esse espaço na escola, né? Como eu falo, a minha pesquisa ela vem do cinema, e eu acho que é importantíssimo para a gente do design entender esses processos do cinema, trabalhar com isso também, né? Então, assim, toda vez que vocês quiserem, eu estou à disposição, acho que é muito bacana, né? Qual o meu capitão favorito de Star Trek? Agora eu vou decepcionar você, Bianca. Meu capitão favorito é o capitão Jean-Luc Picard. Porque normalmente as pessoas acham que, pelo fato de eu ter estudado, né, a série original, que o Kirk é o meu favorito, mas não é, é o Picard. Por que você imaginou? Agora, não, agora eu quero saber por quê. Está na hora de terminar, eu sei, mas agora eu fiquei curiosa. Mas é interessante isso, dá para você traçar um perfil assim das pessoas. O meu pai também, e já teve briga com meu tio assim, deles discutirem sobre isso em casa. Mas eu acho que o Picard, ele é um homem mais contemporâneo, ele é um homem mais da ciência, né? O Kirk ainda tinha aquela coisa meio assim, vamos nos julgar no mundo da década de 60, né? E o Picard não, é um cara da ciência, eu acho que é por isso que eu me identifico tanto com ele também. Uhum. Né? E adoro tomar o mesmo chá que ele gosta.
João, você pode tratar de assistir, o João Vitor, que é meu orientando, pode tratar de assistir, viu? Porque isso aí, vou cobrar de você depois. A gente pode até pensar, de repente, fazer alguma ação aqui no projeto. Quem sabe, hein? Pois É. é. Nossa, acho que é bacana demais. Vamos fazer uma hora falar só sobre ficção científica. É. Pode me convidar que eu vou felizona, tá bom? Maravilha. Bom, Isabela, pessoal, muito obrigada pela gentileza do convite. João, muito obrigado também. E eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês, gente. a gente Rita, ficou eu muito que feliz. agradeço. É muito bom ouvir e ter mulheres falando sobre cinema, então essa sessão foi muito especial. Assim. Tá, joia. Obrigada, gente. Maravilha. Gente, obrigado, viu? A participação e a presença de todos. Obrigada, Isabela. Obrigada, Rita. E um grande abraço. Tchau, tchau.